E se o futuro já aconteceu, mas não nos lembramos? Imagine por um instante que uma versão de você mesmo, mais evolucionada, mais desperta, mais luminosa, já habita outro ponto do tempo. Não como uma fantasia, mas como uma realidade vibratória que existe agora mesmo em outro nível do campo quântico. E se essa versão de você pudesse enviar uma mensagem, você a escutaria? Esta não é uma transmissão comum. É uma comunicação desde um lugar onde o tempo já não é linear, onde a consciência se libertou das estruturas densas da matéria e onde o conhecimento não se aprende, se lembra. Nesta exploração mística, falaremos de um conceito profundamente esotérico, mas cientificamente emergente: o despertar quântico. Uma revelação que não provém de profetas nem de máquinas, mas do núcleo mesmo do seu ser. A consciência como matriz, como origem, como destino. O que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é uma ativação. A mensagem do futuro não chega em forma de palavras esculpidas em pedra, nem de tecnologia de outro mundo. Chega como uma frequência que vibra no silêncio do seu interior, como um sussurro que diz: desperte, você já não é o que acredita ser. Veio para lembrar, não para aprender. Veio para colapsar realidades, não para sobrevivê-las. A física quântica já rompeu os limites do materialismo clássico. Nos fala de partículas que existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo, de observadores que alteram a realidade com sua mera presença, de universos paralelos coexistindo como ondas não colapsadas. E neste mistério, a antiga sabedoria esotérica sorri, porque sempre soube. Ao longo desta jornada, viajaremos juntos por territórios onde a ciência e o espírito se encontram. Exploraremos o campo unificado de consciência que sustenta a realidade. Falaremos do colapso das estruturas obsoletas e do nascimento de uma nova humanidade vibracional. Descobriremos como sua frequência pessoal o conecta com sua missão. E aprenderá como cada emoção, cada decisão, cada pensamento é uma fagulha que cria futuros possíveis. Este não é um conteúdo para ser consumido como entretenimento. É um espelho quântico. O que você vir refletido nele dependerá do nível de sua abertura interior. Algumas almas o entenderão como metáfora, outras como visão, as mais despertas como uma lembrança. Porque o despertar quântico não é o início de algo novo, é o eco do futuro que finalmente começa a ressoar no presente. Para compreender a mensagem do futuro, devemos primeiro voltar ao passado. Não a um passado cronológico, mas a um que habita nas raízes da alma coletiva, ali onde o tempo não se media em relógios, mas em ciclos de consciência. Desde as mais antigas civilizações há registros velados ou simbólicos de que a consciência precede a matéria. Não somos corpos que pensam, mas pensamentos que tomaram corpo. Esta visão, tão contrária ao paradigma moderno materialista, foi sustentada por tradições tão distantes entre si como as escolas de mistérios do Antigo Egito, as filosofias védicas da Índia, os alquimistas do Islã medieval e os gnósticos da era cristã primitiva. No Corpus Hermeticum, texto base do hermetismo, se diz: o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está dentro é como o que está fora. Esta máxima, além de sua beleza poética, contém um código quântico. Não há separação entre sujeito e objeto, entre mundo interior e universo. A consciência não observa o mundo, o gera. Platão, por sua parte, falava do mundo das ideias, uma dimensão onde tudo o que existe na matéria tem já um reflexo arquetípico. Os alquimistas, séculos depois, chamariam esta dimensão de mundo sutil, ou anima mundi. Ali, as possibilidades não eram ainda forma, mas já vibravam como potencial.
O budismo tibetano ensinou que a mente não reside no cérebro, mas que o cérebro é uma ferramenta da consciência e que o que entendemos como tempo é apenas uma ilusão provocada pela percepção sequencial dos fenômenos. Isto ressoa com o que hoje em dia propõe a física quântica, que o tempo pode ser não linear, reversível e colapsável. De fato, muitos ensinamentos xamânicos falam de lembrar o futuro, uma frase que para a lógica ocidental resulta absurda, mas que para os povos de consciência cíclica é absolutamente válida. Porque se tudo já existe no campo do possível, o futuro não se cria, se escolhe. E se pode ser escolhido, também pode ser intuído ou lembrado. Mesmo em tradições ocultas ocidentais como a Cabala, se sugere que a alma desce ao plano físico com um contrato vibracional, um mapa não rígido, mas orientador, e que as experiências mais intensas da vida, aquelas que parecem aleatórias, são na realidade ecos de escolhas feitas desde níveis superiores de consciência. Este conceito se entrelaça com as ideias modernas do campo quântico, um mar de infinitas possibilidades onde o observador, você, colapsa uma delas com cada decisão, emoção e pensamento. As antigas culturas não tinham a terminologia científica, mas tinham a sabedoria intuitiva. Em tempos recentes, pensadores esotéricos e espirituais começaram a entrelaçar essas correntes não como sincretismo forçado, mas como uma convergência inevitável. O conhecimento antigo e a física contemporânea estão chegando ao mesmo lugar. A consciência é a chave, a vibração é a linguagem e o universo, uma projeção de você mesmo. Desta forma, o despertar quântico não é uma moda nem uma tendência espiritual. É o florescimento de uma semente plantada há milênios, regada pela sabedoria ancestral e agora iluminada pela linguagem da ciência moderna. A mensagem do futuro não seria possível se em algum momento do passado não tivéssemos sido treinados para lembrá-la, porque os sábios não falavam para sua época, falavam para quem, em um ciclo futuro, seria capaz de escutá-los. E você que está aqui, realmente acredita que é casualidade? Para começar a entender a mensagem que provém do futuro, necessitamos compreender primeiro o que significa viver desde uma consciência quântica. Não estamos falando de física acadêmica, nem de experimentos em laboratórios subatômicos, mas de uma experiência viva, direta. A compreensão de que a realidade não é fixa, mas maleável, e que você é o modelador. A física quântica demonstrou que em seu estado mais fundamental, a matéria não existe como algo sólido. O que acreditamos que são objetos definidos, uma mesa, uma estrela, um pensamento, não são mais que campos de probabilidade vibrando, esperando ser colapsados pela atenção de um observador. Este fenômeno se conhece como o princípio do colapso da função de onda. Mas o que importa não é a equação matemática. O importante é a implicação existencial. Você não está aqui simplesmente observando um mundo externo. Está cocriando esse mundo com cada uma de suas decisões internas. Cada pensamento que mantém com força, cada emoção que sustenta com intensidade, está vibrando em uma frequência específica. E essa frequência ressoa com campos de possibilidade no universo, atraindo para você experiências, pessoas e sincronicidades que coincidem com essa vibração. Pense assim: a realidade é um espelho quântico, mas não reflete sua forma física nem suas palavras, mas o estado de seu campo interno. Se você vibra em medo, o campo quântico colapsa realidades que confirmam seu medo. Se vibra em confiança, aparecem caminhos. Se sente gratidão, se conecta com linhas de tempo onde a abundância já está dada. Esta é a chave esquecida que os sábios do futuro, seu futuro, desejam que você lembre. Você não está preso em um filme predestinado.
É o roteirista, o diretor e o protagonista. Mas para exercer este poder não bastam afirmações vazias ou desejos superficiais. O essencial é alinhar o que pensa, o que sente e o que faz. Essa coerência energética é o que dá força a seu campo vibratório. Podemos imaginar a consciência como um foco de luz em um teatro escuro. A realidade, como esse teatro, está cheia de cenários possíveis, cada um esperando ser iluminado, mas só pode habitar o cenário sobre o qual põe sua luz. Essa luz é sua atenção, e a cor dessa luz é sua vibração. Agora bem, o que isso tem a ver com a mensagem do futuro? Tudo. Porque as versões futuras de você mesmo, as que despertaram e aprenderam a navegar a realidade como colapsadores conscientes, estão tentando enviar sinais através do mesmo campo quântico que você está modulando com sua vibração atual. Não lhe falam com palavras, mas com intuições, sonhos, símbolos, sincronias. E esses sinais não podem chegar se sua frequência está desafinada, se seu campo está cheio de ruído emocional, pensamentos inconscientes, contradições internas. A mensagem só se escuta quando há silêncio dentro. Por isso, este despertar quântico não é uma simples iluminação súbita, mas uma sintonização progressiva, como um rádio antigo buscando uma emissora esquecida, e de repente, entre o ruído, uma voz. Desde o lugar onde o tempo já não é linear, falamos com vocês. Essa voz não está fora, não provém de naves nem de profetas. É sua própria consciência futura, tocando a porta de seu presente. A pergunta é: está na frequência adequada para abrir? Se chegou até aqui, não é por acidente, porque o que está prestes a compreender não é um conhecimento ordinário, mas uma memória que estava dormindo. A mensagem do futuro não é apenas uma poética visão de esperança, é um chamado vibracional que cruza os limites do tempo linear. É uma transmissão codificada na linguagem universal da consciência. Para decifrar essa mensagem, deve aceitar primeiro uma premissa radical: o tempo é uma ilusão perceptual, e o que chamamos futuro já existe. Assim como o passado e múltiplas versões do presente existem simultaneamente como camadas de realidade, esperando ser vividas ou transcendidas. Isto significa que você, neste momento, está sendo observado por seu eu do futuro, não como um espião ou uma deidade externa, mas como uma extensão mais evoluída de sua consciência que habita em outra frequência. Esse você sabe, o que você ainda não lembra. Caminhou por caminhos que você ainda não conhece e, no entanto, não pode intervir diretamente. Só pode emitir frequência como um sinal que ressoa em seu campo quando está em sintonia. A mensagem não chega em forma de palavras. Chega como intuições súbitas, sincronias improváveis, sonhos lúcidos ou impulsos interiores que não provêm do ego. Às vezes se manifesta como uma serendipidade que desafia as probabilidades. Outras vezes, como uma desilusão que, na realidade, é um desvio necessário para seu verdadeiro eixo. Aqui é onde surge a importância de viver vibracionalmente alinhado. Cada emoção que escolhe sentir, cada crença que alimenta, cada decisão que toma, é como um código que abre ou fecha certos canais dentro do campo quântico. E esses canais o conectam com uma linha de tempo determinada. Alguns chamam isso de multiverso, mas na linguagem da alma é mais correto falar de arquitetura vibracional do destino. Sua vida não é uma só história, é um leque de histórias possíveis, e sua frequência determina qual está habitando. O interessante é que este você do futuro não só o observa, também se constrói a partir de você. Há uma reciprocidade sagrada entre o que decide hoje e o que ele ou ela pode chegar a ser. De fato, quando escolhe o medo,
Seu eu do futuro se enfraquece. Quando escolhe o amor, o fortalece. Está criando seu futuro e, ao mesmo tempo, seu futuro está reescrevendo seu presente. Isto pode parecer paradoxal, mas é a essência do campo quântico. Um espaço onde a causalidade é circular, não linear. Onde o presente afeta o passado e o futuro ao mesmo tempo. Assim, quando na mensagem se diz curar o presente, reescreve o passado e expande o futuro. Não é uma metáfora, é uma instrução vibracional. Agora levemos isso à vida diária. Alguma vez tomou uma decisão que sentiu como guiada? Sentiu uma força interior que o empurrou para um caminho inesperado, como se alguém mais soubesse o que você ainda não via? Esse alguém era você, mas não o você de ontem, o você que já despertou. Muitos chamaram este processo de reconexão, lembrar a missão, alinhar-se com o ser superior. Mas além dos nomes, o certo é que quando está alinhado com sua missão vibratória, tudo começa a fluir. As pessoas adequadas aparecem, os obstáculos revelam seu propósito, a realidade se torna espelho e mensageiro. E, sobretudo, você começa a sentir uma certeza que não vem do pensamento, mas da frequência. Estou exatamente onde devo estar. Estou lembrando algo que já sabia. Porque, na realidade, o despertar quântico não é descobrir algo novo, é finalmente voltar a ser quem foi antes de esquecer quem era, depois de assimilar as revelações da mensagem quântica do futuro. Surge a grande pergunta: como se vive dia a dia como um ser que lembra que é consciência e não apenas carne? Como levamos essa sabedoria ao cotidiano, onde o ruído, o estresse, o drama emocional e as velhas estruturas mentais ainda buscam nossa atenção? A primeira chave é aceitar seu poder como responsabilidade sagrada. A maioria das pessoas ainda vive sob o feitiço da causalidade mecânica. Se algo acontece, reajo. Se tenho sorte, agradeço. Se tudo desmorona, culpo o mundo. Mas você já não pode se dar esse luxo. Lembrou que seus pensamentos e emoções são frequências, e que essa frequência é uma antena que organiza a matéria ao seu redor. Viver como um colapsador consciente é entender que cada decisão vibra, que não pode desejar paz se vibra em julgamento, que não pode pedir prosperidade se sua energia está impregnada de escassez. Não se trata de positivismo forçado, mas de alinhamento vibracional interno. A segunda chave é cultivar o silêncio interior. O futuro não fala em gritos, se manifesta em sussurros. A mensagem do futuro da qual falamos não chega através de canais externos. Chega quando o ruído mental se detém. Nesse instante entre pensamentos, entre respirações, quando a alma toma a palavra e lhe lembra o que já sabia. A prática do silêncio, seja através da meditação, contemplação ou o simples ato de estar presente, é o portal pelo qual cruzam as mensagens da alma. Terceira chave. Sua missão vibratória não é fazer, é ser. Na sociedade do fazer nos ensinaram que nosso valor provém da produtividade, mas na consciência quântica, o fazer surge do ser. Não veio a este plano unicamente para conseguir coisas. Veio para encarnar uma frequência. Veio para ancorar uma vibração específica que só você pode emitir. Essa vibração, quando é coerente e sustentada, modifica o campo coletivo. Isto é, ainda que não escreva livros, ainda que não funde organizações, ainda que ninguém conheça seu nome, se está vibrando em amor, em claridade, em expansão, está cumprindo com uma parte essencial do tecido cósmico. Quarta chave. Curar é expandir sua frequência. As feridas não são erros, são partes de sua energia que ficaram presas em frequências mais densas. O perdão não é um ato moral, é uma liberação vibracional. Cada vez que solta o rancor, não só se cura, libera uma linha de tempo que já não precisa habitar. A mensagem do futuro nos disse claramente:
Curar o presente reescreve o passado e expande o futuro. Isto não é poesia espiritual, é engenharia quântica da alma. E a última chave é esta: o amor não é um sentimento, é uma frequência fundamental. Na linguagem do universo não há palavras nem pensamentos, só vibração. O amor em seu estado mais puro é a frequência mais elevada do campo. É a matriz original de onde surgem todas as demais. Por isso, quando escolhe amar, não desde o apego, mas desde a consciência, se converte em um nó ativo de evolução coletiva. Viver com essas chaves não é fácil. Requer coragem, presença e muita compaixão. Mas quem vive lembrando que é consciência encarnada, deixa de lutar com a vida e começa a dançar com ela. Esse é o verdadeiro despertar quântico. Não escapar deste mundo, mas transformá-lo desde dentro, como um lembrador do futuro, caminhando entre os que ainda dormem. E assim, chegamos ao final desta jornada, que na realidade é um começo, porque o que acabou de ouvir, estas palavras, conceitos, símbolos e visões, não são teorias espirituais nem ficções metafísicas, são chaves, e se alguma delas ressoou com você, não foi coincidência, foi sinal de que já está vibrando com uma parte mais elevada de si mesmo, uma que o está chamando desde um ponto do tempo onde já despertou. A mensagem do futuro não é uma profecia externa, é uma memória interna se ativando. E se algo dentro de você se agitou, se emocionou, ou inclusive se incomodou, é porque sua alma está reconhecendo seu reflexo neste espelho quântico. Este despertar não é algo que acontece de golpe, como um relâmpago que transforma tudo. É mais como um amanhecer. A escuridão não desaparece imediatamente, mas a luz começa a se filtrar, e de repente você vê com novos olhos, ouve o que antes ignorava, sente o que antes estava dormindo. A consciência quântica não é apenas um estado alterado, é uma forma completamente nova de existir. É deixar de ser vítima do acaso para se converter em arquiteto de possibilidades. É caminhar por este mundo com a certeza silenciosa de que nada é alheio, de que cada instante contém infinitos potenciais e que você, com sua atenção, os está colapsando em realidade. Mas o despertar também traz uma responsabilidade. Já não pode ignorar seu poder criativo, já não pode pensar, falar ou agir desde a inconsciência sem alterar seu campo e o campo de quem o rodeia. Isto não é motivo de medo, ao contrário, é um lembrete sagrado. Porque se sua vibração gera realidades, então cada gesto seu, cada palavra, cada olhar, cada escolha é um ato de magia cotidiana. Não precisa de templos para se conectar com o divino. O templo é você. Não precisa de sinais externos para saber se está no caminho. O caminho se revela à medida que vibra em coerência com seu propósito. E se pergunta qual é esse propósito, não busque uma carreira nem uma meta no tempo. Seu propósito é ser plenamente você. Não o você condicionado por traumas ou crenças herdadas, mas o você que se lembra eterno, infinito, luminoso. Esse você já vive no futuro e desde ali lhe fala, lhe diz, não está perdido, não está sozinho. Tudo isso, o caos, a busca, a dor e a beleza, forma parte de uma dança maior que ainda não pode ver, mas que você mesmo está compondo. Assim, cada vez que duvide, respire, sinta, feche os olhos e escute, porque o que chamamos despertar é simplesmente voltar para casa.